Pronto aí, pessoal? Vocês vão dar cada um dos seus prestar atenção. Pronto? Frente. Então, dando continuidade ao nosso estudo da filosofia, nós vamos ver um pensador, um filósofo hoje, que viveu na transição do mundo antigo para o mundo medieval, que é o Proclo Lício. É um filósofo neoplatônico. Significa que ele é de uma escola filosófica que busca resgatar o pensamento de Platão. Neo em grego é novo. Platônico vem de Platão. Eles vão dar uma nova interpretação para Platão. Especialmente aí o Plotino e o Proclo Lício. Inclusive ele vai dar continuidade à escola de Platão, que Platão havia fundado lá na Grécia Antiga, em Atenas, a academia. Ele veio de 412. Se vocês estão prestando atenção, eu estou explicando. O princípio básico da comunicação é quando alguém está falando, eu tenho que fazer silêncio para poder escutar. Não funciona. Então ele nasceu em Constantinopla, ele sucedeu seu professor platônico, também o siriano, na direção da academia em Atenas. A academia foi a escola filosófica fundada por Platão lá no mundo antigo. Ele vai refletir sobre a hierarquia da realidade. Segundo ele, a realidade começa com o Uno. Ele seria uma espécie de Deus, o princípio de todas as coisas. Do Uno emanou o Nous, que é uma inteligência suprema, uma espécie de inteligência suprema. Do Nous surgiu a alma do mundo. Em Platão, isso aqui seria uma espécie de demiurgo. E da alma do mundo saiu o mundo material. Então, tudo isso por emanação. Esse conceito de emanação é um conceito diferente da criação cristã. Para o cristianismo, Deus cristão criou tudo a partir do nada. Isso é até uma contradição, um problema lógico. Porque se Deus é alguma coisa, como que ele cria a partir do nada, criando a partir de si mesmo? Não há uma contradição aí? Então Deus não criou tudo a partir do nada. Deus criou tudo a partir de si mesmo. Esse conceito de criação ex nihilo em latim, que traduzindo significa criar a partir do nada. Deus não cria a partir do nada. Deus cria a partir de alguma coisa que é Ele. Se Ele é o Criador, as coisas de alguma forma estão saindo dele. E o conceito de emanação é um conceito mais condizente, ou mais lógico. Por quê? Porque a emanação vai dizer que as coisas saem dele. O único seria essa espécie de Deus, mas não é como o Deus cristão. Não é um Deus que é amor. É um Deus que dele saiu tudo que existe, mas é um Deus que não se envolve com aquilo que dele saiu. Esse Deus não é um Deus que ama, que está preocupado, que envia o seu filho para salvar a humanidade, não. As coisas saíram dele, ele saiu a multiplicidade de coisas que existem, mas ele não tem envolvimento com essas coisas. Ele não ama essas coisas, ele não se sacrifica, não está preocupado, não está nem aí para aquilo que dele saiu. Então dele sai uma inteligência que deu origem a uma alma, um espírito do mundo, um espírito que rege o universo. E esse espírito organizou o mundo material, dando forma para as coisas, tal como a gente vê hoje. Então é assim que funciona a hierarquia da realidade. A hierarquia, estão os postos aí, hierárquica de poder, né? O Uno está acima de todas as coisas, abaixo do Nous, abaixo do Nous, a alma do mundo. E a realidade mais inferior é o mundo material, mais imperfeita. Aqui está quase similar a Platão. Platão trabalhava lá com os conceitos de mundo inteligível, que era o mundo das ideias, o mundo das perfeições, o mundo das formas, e o mundo sensível, que é o mundo material, que é esse mundo que nós vivemos, o mundo de sombra, de ilusão, de imperfeição. Então o Uno seria esse ser do qual tudo emana, não é criação, ele não cria o mundo material, não cria coisa alguma, é diferente do Deus cristão aí. É uma realidade similar a Deus, porque é uma realidade única, da qual tudo brota, da qual tudo emana, mas não cria.
O próprio Ulisses vai defender que o conhecimento se dá muito mais por intuição. Existem 3 formas de conhecimento: intuição, razão e experiência sensível. Desde Platão, a experiência sensível já era condenada. A experiência sensível é o conhecimento que vem dos sentidos. Por que nós não podemos confiar nos nossos sentidos? Porque eles nos enganam. A visão nos engana, a audição nos engana, o olfato, o paladar, o tato. Então, essa é a forma mais inferior de conhecimento, que é aquela que mais pode nos iludir, que é o conhecimento dos sentidos, o conhecimento sensível. A razão é um tipo de conhecimento já superior, mas ainda é intermediário. A razão pode compreender, por exemplo, as verdades eternas da matemática, mas não as verdades eternas do mundo inteligível ou do mundo. Isso é preciso de intuição. A intuição é uma percepção da realidade, muitas vezes através de uma contemplação ou de um insight que surge. As pessoas têm esse vislumbre. Então não é algo que é racional, que você raciocina, nem algo que vem dos sentidos, mas é como se fosse um start, um insight, uma luz que vem na sua cabeça e faz com que você passe a enxergar as coisas. Então a intuição é isso. Isso é essa luz. A intuição é algo que muita gente fala que as mulheres têm. Não vem da experiência, não é coisa que a mulher viu. Não vem da razão, não é uma coisa que a mulher pensou. A intuição é quando ela no ar pega, já junta tudo, já percebe e capta o que está acontecendo. Então isso é intuição. A intuição para ele é um tipo de conhecimento superior à razão e à experiência. E é ela que nos faz perceber essa realidade aqui, a realidade do universo, né? Ele vai trabalhar aqui na mesma perspectiva da teoria das ideias de Platão. As ideias ou formas é a perfeição da realidade, né? Vai fazer aquela separação clássica, o mundo sensível, material, o mundo inferior. Essas realidades aqui, realidades superiores e cada vez mais perfeitas. A sua perfeição é o uno. O papel da alma do mundo é organizar o mundo material. Transformar a chora, que é a matéria caótica, dando a ela cosmos, ou seja, ordem. Ele vai usar muito os mitos e a religião. Essa perspectiva aqui é muito parecida com as religiões. Inclusive, o próprio cristianismo vai usar bastante dessas ideias com Santo Agostinho. A teologia cristã é muito similar a isso aqui. Ela vai beber bastante nessa concepção grega, platônica, neoplatônica. E até vai deturpar, porque o cristianismo primitivo era muito diferente. Essa percepção hoje que se você morre e depois sua alma que é julgada, isso aí não é dos hebreus, não é dos judeus. Os judeus tinham uma percepção completamente diferente. A maior parte das vertentes do judaísmo, quando você morria, acabava. Não existia vida após a morte. Se existisse, seria uma vida onde você ressuscitaria. O próprio princípio cristão nos primórdios era isso. Era a ressurreição dos mortos. Não era uma alma que subsiste ao corpo, que seria julgada logo após a morte, que iria para o céu, e depois no final dos tempos essa alma retornaria para o corpo, que essa é a perspectiva cristã católica e de boa parte dos protestantes. Mas alguns outros protestantes já não acreditam nessa vertente que resgata o cristianismo primitivo. Então isso aqui, essa visão desse dualismo de corpo e alma, de um corpo que morre e uma alma que sobrevive ao corpo, isso não é do cristianismo, isso não é do judaísmo, isso não é dos hebreus. Isso aqui é dos gregos. E é graças ao neoplatonismo, a influência neoplatônica. Então, os mitos e a religião vão influenciar bastante o pensamento de próprio Ulisses. E ele vai dizer o seguinte, né, que a moralidade, a virtude, a disposição para a prática do bem, o que é certo a fazer, é sempre viver de acordo com a ordem do universo. Com a ordem determinada pelo mundo. Então, viver de acordo com essa ordem. Ter uma alma ordenada, sim, é você viver a moralidade e a virtude, a disposição para a prática do bem, né? Então, seu comentário sobre Euclides é o principal relato do início e do desenvolvimento da geometria grega. Tem também seu comentário sobre o Timeu de Platão, que foi descrito aí como o mais importante texto neoplatônico antigo. Então, os textos dele foram muito importantes para as discussões cristãs medievais do islamismo, né? Era um cientista, era um matemático, era advogado, poeta também.
com profundo interesse em religião, por isso a religião vai influenciar o seu pensamento, e depois vai influenciar a religião cristã também. Ele se tornaria uma influência sobre vários pensadores, tanto nas escolas islâmicas, como os dois principais filósofos islâmicos, o Averroes e o Avicena, vão beber bastante em próprio isso, assim também como nas escolas cristãs, principalmente na patrística, os filósofos da patrística, e especialmente Santo Agostinho vai ser o principal pensador ou teólogo cristão e filósofo cristão da transição do mundo antigo para o mundo medieval. Santo Agostinho está posicionado em data no mundo antigo, mas ele é considerado pelo seu pensamento o primeiro filósofo e teólogo medieval. Ele morre em 430, se eu não me engano. A Idade Média começa em 466. Então tem alguns anos de diferença, mas Santo Agostinho vai influenciar bastante o pensamento religioso, a teologia cristã, até hoje, né? Porque a própria reforma protestante é muito fundamentada em Santo Agostinho, porque Martinho Lutero, ele era da ordem dos agostinianos. É uma ordem que se fundamentava bastante nas ideias de Santo Agostinho. Então por hoje é isso aí, galera.